de Juízes, amém? Que é um livro pequeno e às vezes dá dificuldade de achar, né? A gente tem dificuldade das coisas pequenas, querido. A facilidade nossa está nas coisas grandes, mas é a pequena que impede as grandes, entendeu? Quando a gente não arruma as coisas pequenas, as grandes não vêm. Ruth, queridos, já faz uns dias que eu tenho ministrado sobre a questão da imagem de Deus, da transformação, daquilo que o Evangelho faz na nossa vida. É muito importante nós entendermos que o Espírito, o Paracleto, qual Leonel disse, o nosso ajudador é o Espírito de poder. Nós fomos chamados, queridos, para salgar a terra, amém? Nós fomos chamados para fazer a diferença. A vida de Deus em nós é para abençoar outras pessoas. É muito importante nós entendermos isso, porque aquilo que Deus nos entregou, até a nossa vida, é para abençoar outras vidas. E quando nós recebemos poder, e nós recebemos esse poder quando o Espírito desceu sobre nós, esse poder não foi dado a nós para benefício próprio, para status. Esse poder foi dado a nós para abençoarmos outras pessoas. O poder, ele não é fruto de uma prática. O poder, ele é fruto da natureza. Amém? O poder do peixe está na água. O poder da planta está na terra. E o poder do homem está em Deus. Porque poder não tem a ver com posição. Poder tem a ver com natureza. Amém? Então, aquilo que nós recebemos é para abençoar outros e não para nos tornar poderosos. O poder não é para gerar comércio, para nos trazer benefício. Não. O poder, os dons e os talentos é para abençoar pessoas. Amém? Tudo que nós recebemos e temos é para abençoar pessoas. A nossa diferença em relação a Deus, em relação à Trindade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, é que Deus, Ele não tem amor, Ele é amor. Nós temos amor. E por nós termos amor, esse amor parece que nasce, multiplica e às vezes acaba. Geralmente, a gente tem definições de amor muito esquisito. Às vezes, quando nós falamos que amamos alguém, o amor está ligado a nós, não à pessoa. O amor parece que ele é benefício próprio. Eu já disse aqui, vou repetir a história que eu acho que eu falei domingo passado. Você imagina que alguém diz assim: eu amo peixe. Aí a pessoa ama peixe. Agora vamos definir o que é o amor pelo peixe. A pessoa ama tanto peixe que vai lá pescar, mata o peixe, assa, frita ou cozinha e diz que ama. Mas peraí, como é que você ama o peixe se você mata ele e come? Então essa definição de amor está errada. Você não ama o peixe, você ama você e o que ele te proporciona. Amasse o peixe, se você amasse o peixe, você ia pescar ou nem iria pescar, mergulharia, pegaria um peixe, dava um beijo na boca dele e vinha embora. Falava: eu te amo. E isso não lhe traria benefício de consumo nenhum. Então, às vezes nós não entendemos, nós não conseguimos definir o que é amor. Porque amor é aquele que me faz bem. E Jesus, se você estudar o Sermão do Monte, você vai ver que Jesus contradiz isso. O amor de Jesus, o amor do reino, está na contramão. E o que eu quero falar nessa noite, queridos, é como continuar junto quando você não tem mais nada para me oferecer. Se você não tem mais nada para dar para mim, eu não tenho mais nada para dar para você, por que a gente anda junto? Ruth capítulo 1,
Eu preciso que você leia comigo, me acompanhe para que entenda o texto. Eu não vou ler só 2 versículos, eu quero ler alguns versículos para que nós possamos ter o contexto dessa palavra, amém? Ruth capítulo 1, versículo 1, amém? Acharam? Vamos acompanhar. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi. Ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion. Ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e do seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Dando-lhe pão, versículo 7. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e, indo elas, caminhando, de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: ide, voltai, cada uma à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa do seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque eu sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-ei de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo choraram em alta voz. Órfã, com um beijo, se despediu da sua sogra. Porém Ruth se apegou a ela e disse Noemi: eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrereis eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprover, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Só até aí. Uma linda história e ao mesmo tempo tão trágica. Eu olho para o livro de Ruth com vários aspectos. Aspectos que, quando tinha uma crise em Belém, né, na época que os juízes julgavam, o homem chamado Elimeleque, ele ouve notícia que em Moabe
uma terra o qual o Senhor sempre condenou. Lá estava próspero, ou lá estava prosperando. E Elimeleque, pensando na sua família, ele decide mudar de lugar. Ele vai para outro lugar. Ele vai para Moabe. Leva seus filhos, Malom e Quilion, junto com a sua esposa, Noemi. E passado um tempo, Elimeleque morre. Essa mulher fica viúva. Seus filhos casam com duas moabitas. Uma se chamava Orfa e outra chamava-se Ruth. Passado um tempo, morre também Malom e Quilion. Imagina o coração de Noemi. Ela perdeu tudo que ela tinha. Ela perdeu o marido e perdeu os 2 filhos. Agora ela não tem mais nada. Tanto chega um momento da vida de Noemi que ela diz: não me chame de Noemi, mas me chame de Mara, porque eu me tornei amarga. Mas o foco dessa história é que quando Noemi decide voltar para Judá, para Belém, quando ela decide voltar, porque ela ouviu que o Senhor estava abençoando o seu povo, ela decide voltar, depois de muitos anos. As suas noras, Orfa e Ruth, estão vindo com ela. E a certa altura, Noemi para e diz para elas o seguinte: por que vocês vão comigo? Eu não tenho mais nada para dar para vocês. Seus maridos morreram. Tipo assim, vocês são novas. Volta para a casa dos seus pais. Volta para os seus deuses. Olha, arrume marido e case. Eu não tenho mais condições, eu já sou velha para ter filho. E ainda que essa noite eu me deitasse com um homem, vocês esperariam até esse filho crescer para casar com vocês. Volta. Vão seguir a sua vida. Vão viver os seus interesses. Vão ser felizes. Olha o que ela diz no verso 9: o Senhor vos dê que sejais felizes. Vai! Vocês precisam ser felizes. E depois de um período de conversa, Orfa, ela beija Noemi, talvez pensando bastante sobre a sua vida, sobre o seu futuro, sobre a sua felicidade, sobre desenvolver uma família, sobre os seus interesses. Ela pensa o seguinte: eu vou embora, eu não estou abandonando, ela que está me mandando. E ela beija e vai embora. E Ruth fica. E Noemi diz para ela: olha, tua cunhada já foi, só falta você. E o fantástico, é por isso que o nome do livro não é Noemi. Porque a história aqui é de Noemi, não é, gente? Primariamente, não começa com ela. Ruth entra no meio da história. Essa história aqui, talvez esse livro poderia ser chamado livro de Noemi. Porque é a história da família de Noemi. A história encabeçada pela família, pela Elimeleque. Mas Ruth entra no meio da história. Ela se torna protagonista da história. E o livro sai com o nome dela. A sua sogra diz para ela: vai embora. Vai seguir a sua vida. Queridos, tenta se colocar no lugar. A Bíblia não diz quantos anos Ruth tinha. Queridos, você sabe qual é a palavra mais pronunciada nos últimos anos? Eu preciso ser feliz. A palavra, o maior anseio do ser humano é a felicidade. E o interessante é que nós vemos as pessoas buscando em coisas. O próprio Salomão, o homem mais sábio,
que já viveu nessa terra, disse: eu não neguei a nada do que a minha alma pediu. Salomão teve tudo o que ele quis, irmão. Eu não posso afirmar o que eu vou falar, mas parece que no final, Salomão está triste. E ele começa a dizer: tudo isso é correr atrás do vento, tudo isso é vaidade. É como se Salomão, depois de ter vivido com muitas mulheres, de ter tido muito dinheiro, se a casa de Deus demorou 7 anos para ser construída, a casa dele demorou 14. Ele viveu numa dimensão, tudo que os olhos dele desejou, ele deu. E quando você olha no final, parece que ele não encontrou a felicidade. E esse tem sido o anseio. E nós vivemos no meio de uma sociedade onde nós faremos o que for preciso para ser feliz. Trocamos de esposa, trocamos de marido, trocamos de casa, trocamos de cidade, trocamos de país, trocamos de igreja, trocamos de Deus. Em nome do quê? Em nome da felicidade, aonde o próximo carro vai me fazer feliz, aonde a próxima mulher vai me fazer feliz, aonde a cidade que eu estou me mudando vai me fazer feliz, a estabilidade do meu emprego vai me fazer feliz. E as pessoas continuam buscando. Agora, eu te pergunto, queridos, que motivo Ruth tinha para continuar com Noemi? O que Noemi tinha para oferecer para Ruth? O que ela tinha? Tinha dinheiro? Tinha riqueza? Não. E além do mais, irmãos, Noemi era sogra dela. O que me faz achar a história mais linda, porque não era a cunhada dela, era a sogra. E tem algumas coisas que eu nunca vi em relação à sogra. Por exemplo, pode ser que existe, irmãos, igual enterro de anão, eu nunca fui em nenhum. Não sei se você já foi em algum enterro de anão. Eu nunca vi falar de um anão que morreu. E quando eu soube que ele morreu, eu não fui no velório dele. O meu sonho antes de morrer é ir no enterro de um anão. Alguém aqui já foi nenhum, não? No meio de mais de 100 pessoas, 100 e pouco, ninguém foi, gente. Eu fico assustado com isso, irmãos. A impressão que às vezes que eu tenho é que eles não morrem. Na verdade, eu nunca encontrei ninguém que tenha ido. Tem uma família ali na MEN que eu estou de olho nela. Tem uma das coisas que eu nunca... Por exemplo, sabe o que eu nunca vi? Eu nunca vi genro com a foto da sogra na carteira. Eu nunca vi, irmãos. Eu estou falando que não tenha. Eu estou falando que eu nunca vi. Você sabe o que eu nunca vi também? Sociedade entre genro e sogra. Eu nunca vi. É possível que tenha, mas eu também nunca vi. Sou genro. Tem algumas coisas no Antigo Testamento que eu fico imaginando, na minha cabeça eu falo assim, gente, isso não precisava estar aqui. Maldito o genro que se deitar com a sogra. Eu falei, gente, não precisava estar aqui. O que eu quero dizer, queridos, é que era uma questão de sogra, a nora, mas algo, preste atenção, brincadeiras à parte, algo tinha marcado a vida de Ruth através da vida de Noemi. A Bíblia não relata como Noemi vivia, qual eram as suas práticas, qual era o seu estilo de vida, mas de alguma forma, o andar de Ruth com Noemi, ou a persistência, ou o anseio de continuar andando, não tinha a ver mais com interesse. Os interesses tinham acabado.
Agora não tem mais motivo. Agora, como é que eu usar a palavra? Agora você se tornou improdutivo. Agora você não traz benefício mais nenhum para mim. Você está velha, não tem mais possibilidade de me proporcionar um filho. Por que eu vou andar com você? Não tem mais condições de me proporcionar um marido. Eu vou andar com você para quê? Queridos, por que permanecer junto quando os interesses acabam? Eu costumo falar, queridos, que o amor só é provado quando o perdão é exigido. Aonde o perdão não foi exigido, o amor não foi provado. O amor só é provado quando ele necessita de perdão. E quem muito perdoa, muito ama. Está na Bíblia, quem muito se perdoa, a muito se ama. O que eu quero dizer é que nós temos vivido em prol dos nossos interesses, dizendo que nós amamos pessoas. E nós amamos porque de alguma forma ela nos beneficia. E nós amamos porque de alguma forma ela nos faz bem. Querido, se tem uma coisa que é fácil, é amar quem te faz bem. Se tem uma coisa que é fácil, é abraçar quem te ama, irmão. É beijar quem te ama. Porém, Ruth, ela não tinha mais razão, ela não tinha mais motivo para andar junto. A história terminou. Eu vou seguir minha vida. Eu vou viver, vou em busca da minha felicidade. Eu quero ter filhos. Eu quero constituir família. Eu honrei teu filho, Noemi. Eu fui fiel a ele. Mas eu preciso seguir minha vida. Porém, os interesses de Ruth tinha passado. A ligação dela com Noemi já não era mais pelo que Noemi poderia lhe proporcionar, mas a alma dela se ligou com Noemi. Eu quero ficar junto com você. Você não tem mais nada para dar para mim, mas eu quero estar com você. Você já não me é mais útil, mas eu quero você. Você agora já não me abençoa mais, mas eu quero você. Você agora não vai me proporcionar mais nenhuma felicidade, nenhum prazer, mas eu quero você. Por quê? Porque algo maior do que os meus interesses está prevalecendo. E essa é a visão do reino. A visão do reino é que Ele nos amou. Não está escrito na Bíblia que Ele vai te amar. Ou eu também não me lembro que está escrito Ele te ama. Eu não estou falando que não tem, eu estou falando que eu não me lembro agora de estar escrito na Bíblia, Deus te ama. Está sempre escrito, Ele te amou. Ele te amou. Ou seja, não tem a ver com o que você faz. Ele te amou antes disso. Não tem a ver com os teus acertos. Ele já te amava. Para você não dizer, não, agora eu estou bonzinho, agora eu melhorei, Deus me ama. Não, Ele não te amou quando você era bonzinho. Ele te amou quando você estava no meio das trevas. Por que Ele pode nos amar? Porque o amor dEle não era pelo que você e eu poderíamos nos proporcionar a Ele. O amor dEle é que mesmo sem poder proporcionar nada, Ele quer você. Ele quer eu. Ele nos quer. Queridos, todo mundo sabe aqui que eu sou um amante dos heróis da fé. Charles Spurgeon, John Wesley. Sou apaixonado por John Wesley. Os pais da igreja, Calvino, Armínio. E às vezes eu fico olhando para esses caras, de tudo que eles fizeram.
E muitos deles morreram com 50 e poucos, 60 anos. Às vezes eu fico olhando para esses caras assim, eu falo, Deus, como o Senhor conseguiu viver sem esses homens na terra? Eu explico. Tipo assim, Deus, por que o Senhor não deu 90 anos para John Wesley? Ainda que eu acho que John Wesley viveu bastante. Não me lembro agora, mas muitos deles morreram cedo. O que eu quero dizer, como é que o Senhor conseguiu? Eu quero dizer o seguinte, o Senhor não é o dono da vida? Sim ou não? O Senhor poderia ter dado 90 anos para esse homem, se com 50, 50 e poucos, ele viveu. O Wesley, quando ele morreu, ele deixou 10 mil grupos familiares. 10 mil naquela época. Eu fico pensando, rapaz, Deus vive sem mim aqui facinho. Se conseguiu viver sem esses camaradas. O que eu quero dizer com isso é que Deus poderia ter interesse em Wesley. E dizer, eu vou manter esse cara aqui porque ele está trazendo muita gente para mim. Mas não tem a ver com o que você proporciona para ele. Porque o amor que Deus tem por nós, não tem a ver com o que nós damos para ele. Deus não te ama mais quando você faz. E nem te ama menos quando você não fez. Ele te amou. Você deveria agradecer a Deus neste momento. Escute o que o pastor Leonel acabou de falar. É a lei da semeadura, não é a lei do amor. Você está entendendo? Separe lei de semeadura e lei de amor. O que o homem planta, ele colhe. E isso é verdadeiro. Isso é uma lei que Deus estabeleceu, não para o crente, para qualquer um. Mas isso não é lei do amor. Se eu amo, ele me ama. Não. O homem nunca pode amar a Deus, mas ele sempre amou o homem. Você está entendendo? O amor dele não tem interesse. Você sabe por que ele não tem interesse? Porque ele não tem falta de nada. Tem gente que pensa que Deus é desesperado pela adoração. Isso é um engano. Se Deus fosse desesperado por adoração, estava escrito em João 4, ele procura adoração. Lá não está escrito que ele procura adoração, ele procura adoradores. Ou seja, antes do que você faz, eu quero você. E se eu não tenho você, não importa o que você faz. O que Deus quer é você. Não importa se você dá lucro ou prejuízo. Ele te amou. Agora, o que é interessante em tudo isso é que mesmo quando nós decidimos andar juntos, sem interesse próprio, Ele sempre nos recompensa. Porque o amor sem interesse não deixa de ser uma lei da semeadura. Se nós continuarmos lendo a história, que nós não vamos ler, eu só vou ler mais 2 versículos. Noemi volta com Ruth, sim ou não? Para Belém de Judá, sim ou não? Volta. Tinha o que comer? Não tinha nada. Qual era a perspectiva de futuro? Nenhuma. Meu amor, o que é que você tem para dar para mim? Nada. Eu te amo mesmo assim. O que é que você tem a me oferecer? Nada. E você não vê, preste atenção, você não vê Noemi trabalhando em momento algum. Não sei se devido à idade dela, não sei que idade que ela tinha. Eu sei que além de Noemi não poder lhe proporcionar nenhuma perspectiva de futuro, Ruth saía para buscar comida para as duas. Ruth não estava ligado no que a outra podia fazer, mas o que eu posso fazer por nós. Esse é o verdadeiro amor, quando não é o que você pode fazer, é o que eu posso fazer por nós.
É quando eu uso eu por nós e não nós para eu. É quando os interesses perdem um valor. E o valor ou os valores não são mais o interesse, mas é pessoa, é gente. Não é o que eu posso levar, é o que eu recebi. Eu fui amado e eu posso te amar. Eu fui perdoado e posso te perdoar. Capítulo 2. Certo dia, Ruth foi rebuscar, foi pegar as espigas que tinham caído no campo de um homem chamado Boaz. Ela não sabia quem era Boaz, só ficou sabendo depois, quando ela chegou em casa com uma farta colheita naquele dia. E aí a sogra Noemi pergunta: onde é que você foi hoje, que você veio com tanta fartura? Ela falou: eu estive no campo de um homem chamado Boaz. E só aí que Noemi fala: ah, Boaz é um parente nosso. Versículo 8, capítulo 2. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem, irás após ela. Não dei ordem aos servos que te não toquem? Quando tiverem sede, vai às vasilhas e bebe dos que os servos tiraram. Então ela inclinando-se, rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu uma estrangeira? Que história linda, gente. Por que você faz isso comigo? Eu sou estrangeira. Olha o que Boaz responde para ela. Jesus é o nosso Boaz. Ele é o nosso Boaz. Respondeu Boaz, lhe disse: bem me contaram tudo o que fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, e como fizeste, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecia. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas as asas vieste buscar refúgio. Ruth sabia da recompensa. Ela sabia quem era Boaz. Ela sabia que ele sabia o que ela tinha feito. Quando Deus olha para nós, irmãos, e vê que em nós a pureza de coração, quando os interesses são perdidos e o que prevalece é o amor, Deus, de alguma maneira, Ele arruma um meio de nos recompensar. Mike Murdock diz: o que você faz para os outros, Deus faz para você. Escute, ela não estava fazendo aquilo em troca de barganha. Elas não sentaram e fizeram um plano: olha, eu tenho um parente lá, eu vou arrumar um esquema para você. Eu vou colocar você na fita. Eu vou arrumar um jeitinho, você vai se dar bem, vem comigo. Anda comigo que você se dá bem. Não era isso que estava em jogo. Não tinha isso. O que tinha era um amor desprendido. Eu vou deixar meu pai. Olha, Noemi, aonde você for eu irei. Aonde você morrer, eu vou morrer. Aonde você dormir, eu vou dormir. O teu Deus será o meu Deus.
e nada vai me separar de ti, a não ser a morte. Queridos, por favor, tente entrar na história. Para quê? Qual era o pecado de Orfa? Qual era o pecado de Ruth ir embora? Nenhum. Eu não sei se haveria esse livro se Ruth tivesse ido embora. Por quê? Porque o foco do livro não é Noemi, é Ruth. Ruth faz história, porque os seus interesses passam, porque os seus interesses acabam. Ruth faz história, porque ela abre mão daquilo que seria o seu prazer, daquilo que seria a sua felicidade, como a sua sogra lhe disse no versículo 9, o Senhor vos dê que sejais felizes. Preste atenção, não tem por que continuar. Sabe por que não tem por que continuar, queridos? Não tem por que continuar nesse casamento, porque eu não estou pensando em você, eu estou pensando em mim. Sabe por que esse casamento pode acabar? Porque eu olhei para você. E quem não ama mais? Você ou eu? Quando o casamento acaba, o que a mulher diz para o marido? Ou o que o marido diz para a mulher? Você não me ama mais? Geralmente acaba assim, não? Acaba assim, não? Geralmente acaba assim, eu não te amo mais. Olha, eu não te amo. Você não te ama, porque você nunca me amou. Sabe por que eu não te amo mais? Porque você não supre as minhas expectativas. Sabe por quê? Porque você já não é bonitinha como eu conheci você. Você não é mais magrinha quando eu conheço do jeito que eu conheci você. Por isso que eu não te amo. Não, é porque você não amava ela, você amava o corpo dela. Só para te lembrar, ela não está mais magrinha, porque um dia ela quis te dar um filho. E aí ela esticou, e o corpo dela passou por uma transformação para realizar o teu sonho. E depois do filho, você deveria amá-la muito mais do que antes do filho. Porque ela te ama tanto, que deixou o corpo dela mudar, ser transformado, passar por um processo de tenacidade, de resiliência, esticar, passar 9 meses, passando por um processo para dizer, é o nosso filho, fruto do nosso amor. Poucos casamentos eu vi falar, acabou porque ela não me ama mais. Tipo assim, não tem a ver com ela, tem a ver comigo. As coisas não estão acabando por causa de você, as coisas estão acabando por causa de mim. Porque os meus interesses não estão sendo mais supridos. Porque você já não é mais o mesmo. Você não é mais a mesma. Perceba que tem sempre eu na frente. E quando eu sou prejudicado, eu vou dar um jeito de sair fora desse prejuízo. Por quê? Porque tem interesse. Porque tem interesse, porque tem uma visão de benefício próprio. Porque por mais que sejam 2, ou que são 2, a visão de cada um é em si mesmo. Por que caminhar junto quando eu não tenho mais nada a dar para você? Para que caminhar junto? Para que permanecer casado quando parece que não tem mais nada para dar para o outro? O que a Bíblia diz? Eu não estou falando de casamento só, queridos, eu estou falando de totalidade. Até que a morte o separe. Porque está acima de qualquer interesse pessoal, qualquer interesse unilateral. Até que a morte os separe, porque não importa o que vocês passem juntos,
O que vocês passam, vocês vão até o fim por causa disso. Por quê? Porque nós precisamos desenvolver uma mentalidade do reino, entender como funciona o reino. Aonde nós começamos a viver não por interesse, mas por um propósito. Se aquela pessoa começa a me dar muito problema, o que é mais fácil fazer? Não ter mais contato com ela. Não ter mais tanto relacionamento com ela. Por quê? A Bíblia diz que o forte suporta o fraco. Se ninguém está suportando ninguém, quem é forte? Deixa eu te falar uma coisa. Se a gente, por qualquer situação que a gente passa, se depois de passar por aquela situação não ficou melhor, a gente não entendeu o que é o reino. Se a gente passou por um lugar, e depois de ter passado por aquele lugar não ficou melhor do que era, nós não manifestamos o reino. Se diante de um relacionamento, de amigos, de colega, de irmandade, a gente não melhorou o outro, não por imposição, mas por influência, a gente não entendeu o reino. A ideia é que quando nós tivermos saído dessa terra, se Jesus não voltar, ela tenha ficado melhor do que antes de eu chegar. Pastor, o mundo, eu não sei se o mundo, mas o mundo das pessoas com o qual nós tivemos contato. Você sabe o que acontece com a mentalidade egoísta, queridos? É que se nós encontrarmos alguém muito pecador, é se afastar. Você sabe por que a gente se afasta? Com medo de ser contaminado. E essa é a visão do Antigo Testamento, que o mal contaminava o bem. E aí a gente tem alguns jargões, que é bem do Antigo Testamento. Uma laranja podre apodrece todos. Mentira. Isso na natureza, na fruteira é verdade. Na vida não. Jesus viveu no mundo podre. Daniel viveu na Babilônia. José viveu no Egito. E o Egito nunca pegou José. A Babilônia nunca pegou Daniel. A ideia de Deus não era que nós ficássemos escondidos dentro de 4 paredes. A ideia de Deus é que a gente se reunisse aqui hoje e amanhã todo mundo fosse para a rua, para a faculdade, para o trabalho, para a escola, no trem, no ônibus, na empresa, qualquer lugar. E o nosso lema deveria ser o seguinte: caiu na rede é peixe. Parou na frente, eu fio bala. Se parar na minha frente, eu vou mostrar Jesus para você. Pastor, tem que falar de Jesus para todo mundo? Pode ser. Mas se eu não puder falar, então demonstre. Se eu não tiver, se for um ambiente que eu não possa falar de Jesus, demonstre. Agora a gente não tem mais aula de religião nas escolas, né? Pode impedir aula de religião, não pode, Léo? Mas ninguém pode impedir Cristo manifesto através de uma pessoa. Agora a gente não pode mais falar de Jesus, mas pode manifestar Jesus. Ninguém pode impedir você de manifestar o amor. O Estado é laico, e daí? E daí? Não pode falar mais de Jesus na escola. Mas ninguém pode esconder uma cidade edificada.
Ninguém pode impedir um professor cheio de Deus de expressar Deus. Ninguém pode impedir um aluno no meio da pecaminosidade dos jovens se prostituindo. Alguém chegar e falar, vamos ficar. Você fala, eu já fiquei. Ninguém pode impedir vocês de se manifestar. E às vezes a mensagem vivida é mais poderosa do que a mensagem pregada. Quando Cristo for manifesto, irmãos, dentro de um hospital, já que você tem que ir para o hospital, irmão, já que vai por um propósito. Deixa eu ver o que eu vim fazer aqui. Já que você vai estar na fila do banco, irmãos, dá um jeito de expressar Jesus. Como? Fazendo o oposto das coisas. Qual que é o oposto? É a minha vez, é o meu direito. Por que a gente está lutando por direito, irmãos? Eu tenho o direito de ser feliz. Jesus nunca disse que tinha o direito de ser feliz, irmão. Por que nós estamos lutando pelo nosso direito? E nós não estamos vivendo em prol do nosso propósito? Escute, queridos, olhe para mim. O que vai nos fazer crescer não é quem nos agrada. Quem vai nos fazer crescer é quem exige de nós. Quem vai nos fazer crescer não é aquele que às vezes nos faz sorrir. Quem vai fazer nos crescer é aquele que nos faz chorar. Eu sei que a nossa mentalidade é oposta, não é? Mas é a mentalidade do reino. Queridos, Jesus tinha um discípulo chamado discípulo do amor, sim ou não? Como era o nome dele? Pense comigo, querido. Quem é que deitava a cabeça no ombro de Jesus? Quem você vê sendo mais confrontado? João ou Pedro? Você, eu, nós entregaríamos a igreja para quem? Quem seria o mais indicado para assumir? Vamos, gente, quem? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Jesus andou nessa linha. O cara fala quando não deveria falar, irmãos. Pedro quer aparecer até quando está tentando trazer benefício para os outros. Está Jesus lá, está lá no Monte da Transfiguração. Está Jesus, Moisés, Elias. E Pedro talvez pensa, não é o que estou falando. Pedro pensa, eu tenho que dar um jeito de entrar nessa conversa. Vou falar o quê? Isso aí, não sei, vou dar um jeito de pensar em mim pensando neles. Gente, só um instante, só parando a conversa. Quer que eu faça uma tenda para a gente ficar aqui? Você quer que eu arrume alguma coisa para a gente? Ei, presta atenção. Não tem lógica Jesus escolher Pedro como cabeça, cara. Por quê? Porque Deus pega as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Deus olha para aquilo que ninguém quer e Ele diz, eu quero. Deus olha para o desprezado. Ele olha para a mulher estéril e diz, eu vou fazer você mãe de filhas. Eu vou fazer você habitar em família. Eu vou mudar a tua história. Deus gosta do improvável, irmãos. Deus gosta de lidar com aquilo que ninguém quer mais lidar. Ele vê com os olhos que a gente não vê.
Ele consegue enxergar quando a gente não enxerga mais nada. Ele consegue amar quando ninguém mais amaria. Deixa eu pegar a reta final. Parece que a história de Ruth acaba com 4 capítulos, né? Acaba não? Quem foi que nasceu da linhagem de Ruth? Linhagem de Davi. Não é isso, não? E quem nasceu da linhagem de Davi? Quando a gente começa a viver sem interesse, Jesus nasce. Jesus aparece, irmão. Alguém ouviu falar de órfã? Ouviu falar, não? Quantos filhos ela teve? Qual o nome do marido dela? Ela morreu com quantos anos? Ela desapareceu. Porque quando nós começamos a pensar em nós, a gente desaparece na história. Porque nós não estamos aqui para viver uma vida egocêntrica, nós estamos aqui para ser vida para quem não tem vida. Para dar pão para quem não tem pão, para ser voz para quem não tem voz, para ser ouvido para quem não é ouvido. E se no final de tudo, se Jesus não voltar, porque eu creio que a gente é a geração que vai viver o arrebatamento, eu creio. E não é pecado nenhum eu pensar dessa forma, irmãos. Outra geração já pensaram nisso, eu posso pensar também, eu não posso afirmar. Se no final de tudo, ainda que você não veja, lá no seu caixão, 2, 3, 4, 5, não sei quanto, em volta de um caixão. Essa pessoa mudou a minha vida. Você foi embora, mas tocou em alguém. Porque para nós tocarmos em alguém, nós temos que parar de pensar em nós. Deixa eu tirar essa palavra. A gente tem que parar de pensar no eu. Você sabe por quê, queridos, que às vezes a gente entra em angústia pela situação que nós estamos vivendo? É porque até nesse momento a gente é egoísta. Como assim, pastor? Eu estou passando por uma situação tão difícil. Eu sou egoísta. Vou te provar que a gente é. É que tem gente pior do que você. Pastor, eu não tive nem comida direito para comer hoje. Deixa eu te falar uma coisa, tem gente que nem comeu. Pastor, eu não tive mistura, teve gente que não teve nada. Sabe por que a gente se torna egoísta? Porque a gente acha que eu estou na pior situação. Você está entendendo isso? Porque o eu entrou na frente. Até na desgraça a gente é egocêntrico, irmãos. Esse não é o reino. Esse não é o reino. Você acha que Ruth um dia pensou em Jesus, irmão? Você acha que ela pensou? Há alguns anos atrás, eu e o Marcelo participamos de um velório. Não sei se a Márcia estava também. Do pastor Gilson do Veloso. Eu não me lembro que ano, você lembra, Marcelo? Há muitos anos, né? Eu vi uma cena que eu nunca vi em lugar nenhum. Eu vi uma cena que eu nunca vi, nem antes nem depois daquela. Um discípulo dele pegando no colarinho dele, chacoalhando e dizendo: você não pode morrer, cara. Você mudou a minha vida.
Nós precisamos entender o reino. E o reino não começa com eu. O reino começa com nós. Se nós queremos que uma geração nasça, nós vamos ter que morrer. Como diz o Luiz Hermínio, quando nós temos consciência de propósito, nós não deixamos de fazer só o que é proibido. Nós deixamos de fazer até o que é permitido, por causa de uma próxima geração. Ruth abriu mão dos interesses. Ela ficou sem recompensa. Ela ficou sem marido. Ela ficou sem filho. Ela deixou de viver sem felicidade. Nós nunca seremos infelizes ao pensar no próximo. Você está entendendo isso, queridos? Esse é o rei. Nós estamos procurando um lugar melhor para viver ou um lugar pior para estar. Escute, querido, nós estamos procurando um lugar ruim ou um lugar bom. A gente gosta do lugar ruim ou a gente gosta do lugar bom? Tá, se todos nós procurarmos os lugares bons, quem vai mudar o lugar ruim? Se todo mundo que for luz, irmão, todo mundo crente, como se crente não estivesse dando problema, né? Às vezes eu fico pensando, sabe, abre parênteses, tá? Como diz agora os repórteres, tudo que investigativo, eu achei interessante, abre aspas. Quando ele diz abre aspas, quer dizer, eu vou falar o que foi que o político falou, fecha aspas. Então abre aspas agora. Eu fico pensando, Deus teve problema de lidar com duas pessoas. Uma igreja com duas pessoas. Como é que Ele quer que eu... Ele teve problema em lidar com duas pessoas, irmão. Lá no Éden, não foi? Fechou a igreja. Ou seja, a ideia não é que você arrume. A ideia é que você deixe eu tratar você no meio da situação. Supor que nós, como eu estava falando, que nós fizéssemos uma cidade só para nós viver bem. Muitas seitas fizeram isso no decorrer da história. Sim ou não? E a gente vai viver lá, irmão. Deixa que esse mundo é do capeta, é do Satanás. Vamos criar nossa horta, nossa alimentação, e vamos deixar essa coisa do capeta para lá. Estaríamos certos? Seria um lugar bom? Para quem? Para eu. Mas nós seríamos luz do mundo? Nós seríamos sal da terra? Os lugares de trevas que nós temos entrado, é para sermos luz lá. As pessoas que estão em pecado se aproximando de nós, não é para nós fugirmos dela, é para nós transformar ela com a luz que há em nós, com a santidade que há em nós, que mesmo sem palavra, as pessoas percebam, você é diferente. As pessoas podem impedir você de falar, mas ela não pode impedir você de respirar. Ela não pode impedir vocês de transpirar. E que o nosso respirar
transpirar seja Cristo. Que os nossos negócios não visem apenas lucro, vise reino. Porque quando ele só visa lucro, quanto mais eu ganho, é melhor. Melhor para quem? Você sabe quando o negócio é bom? É quando os dois ganham. Porque aí não foi eu que ganhei, foi nós. Aonde Cristo está, quando eu tenho coragem de vender um carro que está condenado, mas que eu não falei para quem está comprando. É bom para quem? Cristo está onde? Quem está levando vantagem nisso? Eu. Porque eu estou vivendo em prol do quê? Do eu. Não é assim que o mundo tem vivido? Não é assim que as pessoas têm vivido? Matando uma outra em prol de quem? De si. É isso. Eu sei, irmão, que uma mensagem como essa é escandalosa. No sentido de peso. Mas é o reino, é a verdade. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Não, eu já vou encerrar, os músicos podem vir. Deixa eu te falar uma coisa. Quem precisa mais de amor? Quem está aqui dentro ou quem está lá fora? Vamos piorar. Quem precisa mais de um abraço? Você que está limpinho ou quem está fedendo? Vamos, gente. O que é melhor abraçar? Quem está cheiroso ou quem está fedido? Mas é melhor para quem? Para ele ou para você? Por quê? Porque o mau cheiro dele me incomoda. Incomoda quem? Eu. Mas quem de fato precisa de um abraço? Está entendendo isso, queridos? Pastor, se eu gosto de abraçar gente fedida, eu falei isso, não? Eu não disse isso, irmão. Porque eu não gosto. Eu não estou falando de gostar, eu estou falando de quem precisa. E eu não estou pregando para vocês, eu estou pregando para nós. Esse é o reino. Uma coisa eu aprendi. Nem todo mundo é teu irmão. Mas todo mundo é o teu próximo. E Jesus não falou para a gente socorrer os irmãos apenas, mas o teu próximo. O que me faz ter uma visão muito mais ampla do que dos meus irmãos. Nem todo mundo é irmão, mas todo mundo está próximo. É o rei. Se coloque de pé. Deixa eu te perguntar uma coisa. Por favor, se você puder não ir no toalete agora para nós orarmos nesse ambiente. Por favor, se você puder. Só se você não conseguir mesmo, aí você pode ir. Olhe para mim. Você já imaginou? Amplie isso. Eu não quero ter a verdade absoluta nessa noite. Mas você já imaginou se nós pensássemos assim, sempre no outro? Você já imaginou se quando o marido acordasse que a mulher foi trabalhar primeiro do que ele foi mais tarde, ele pensasse nela e ele arrumasse a cama? Eu sei que ninguém faz isso, só estou dando exemplo. Você já imaginou, queridos, quando a tua mulher chegasse, ela não precisaria arrumar a cama porque você já arrumou? Você já imaginou, queridos, se eu parasse de pensar no dever dela e começasse a pensar no nosso, que o que eu faço para ela, eu faço para mim, que quando ela é beneficiada, eu sou beneficiado. Você já imaginou que se tudo que nós fizemos na vida, no trânsito, nos negócios,
nós estivermos pensando em alguém além do eu, mudaria o mundo? Não. Mudaria? Não. Talvez a gente não consiga mudar o mundo, irmãos, mas a gente consiga mudar as nossas vidas. Nós conseguimos tocar pessoas. Você sabe da onde vem o eu do inferno? Porque tudo que o diabo faz é pensando nele. Ele é egocêntrico, mas tudo que Jesus fez foi pensando em nós. Essa é a diferença. Escute, o egocentrismo é fruto do inferno, porque tudo que o diabo faz, ele dá algo para você, pensando em pegar você na outra mão. O diabo sempre está pensando nele, nunca em você. Mas tudo que Deus faz, ele não está pensando nele, ele está pensando em você. Essa é a nossa natureza, que sejamos libertos do eu, que possamos ser tomados pelo nós. Queridos, a boa parte da nossa oração é por nós ou por eu? Boa parte da nossa oração é por nós ou por eu? Ou por meu? Quando não é por eu, é por meu carro, minha esposa, meu filho, minha casa, meu trabalho, meu. Se não é eu, é meu, possessivo. Eu não estou falando que é errado você orar por você e por aquilo que é teu, mas é errado a gente não orar por nós. É errado a gente não orar pela nossa cidade, pela nossa nação, pela igreja brasileira, pelos órfãos, pelas viúvas. Quando nós saímos daqui hoje, queridos, que nós possamos deixar este lugar pelo menos como ele estava. Que nós possamos passar na vida das pessoas e elas sentirem diferença. Que nós possamos entrar em repartições públicas, nós possamos ter relacionamentos e possamos, querido, marcar pessoas. Essa pessoa é diferente. Feche teus olhos. Quem tenho eu no céu além de ti? Não há na terra que eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer. Construirei no cume do monte um altar. O sacrifício sou eu. O sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos. Abro mão dos meus planos. Abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas. Vem me tocar, Senhor. Toca a minha vida. Me transforma, Deus. Transforma-me, meu amado. Só um toque em tuas vestes e eu serei curado. Só
transformar.